Bem-vindo para mais um tutorial. Sou o César e vamos começar uma nova lista de aulas. Nesta lista será abordado o CSS e nessa primeira aula será apresentado o que é o CSS e como usar o CSS. O que é o CSS? O CSS é utilizado para trabalhar com a aparência da página, para deixar a página mais elegante, bonita, atrativa. Por exemplo, utilizando uma imagem, vem o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu tenho um projeto somente com HTML e HTML com CSS. Eu estou trabalhando com a aparência. E como eu utilizo? Primeiro, vamos ver a sintaxe básica. Eu utilizo seletor, pode ser um seletor, uma tag, em seguida propriedade, e o valor atribuído para esta propriedade. Eu tenho como deve ser utilizado e um exemplo real. Um seletor, neste caso estou utilizando a tag p de parágrafo, a propriedade, e a propriedade eu quero trabalhar com a cor. Em seguida, o valor. Eu coloquei a cor que eu quero utilizar, sendo vermelho. Você pode colocar a palavra em inglês ou colocar a cor em hexadecimal. Eu coloquei o vermelho, por isso que eu tenho o texto da cor vermelha. E eu posso utilizar o CSS de forma inline, incorporado e externo. Vamos ver agora esses três tipos e qual é a diferença entre eles e quando utilizar. Na área de trabalho, eu crio um novo diretório com o nome CSS, abro no gerenciador de arquivos, preciso de um editor, você pode utilizar qualquer editor, no meu caso será utilizado o editor Visual Studio Code, abro o editor, com o editor aberto, simplesmente arrasto esse diretório para abrir. E dentro desse diretório, crio o primeiro arquivo com o nome de index.html, preciso colocar a estrutura básica do HTML, utilizo o doctype, primeiro coloco o ponto de exclamação doctype, o tipo do arquivo é um HTML, utilizo a tag HTML, finalizo a tag. Caso você não saiba nada sobre o HTML, abaixo há o link para acessar detalhes do curso de HTML, CSS e Bootstrap. Dentro deste HTML, posso indicar que a página será com idioma português, utilizo a propriedade ling e em seguida português Brasil. Coloco a tag head para criar o cabeçalho, finalizo o cabeçalho, coloco a tag title para acrescentar um título, então será primeiro o nome e depois CSS. Você pode colocar o título que você quiser. Também utilizo a tag meta, em seguida utilizo o atributo charset e acrescento o TF8 para aceitar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento. Depois utilizo a tag corpo e todo o conteúdo que será apresentado para o usuário deve estar dentro desta tag. Somente coloquei a estrutura básica do HTML. Posso abrir no navegador, para isso simplesmente abro o navegador Google Chrome e em seguida eu arrasto este arquivo index para abrir. No momento eu só tenho o título aqui na parte superior. Eu pesquiso por Lorem Ipsum. O que é Lorem Ipsum? É um site para gerar palavras aleatórias. Abrindo o site, indico que deve gerar 5 parágrafos, copio algum conteúdo, por exemplo, isso aqui já é o suficiente, não, copio mais esse conteúdo. São 3 parágrafos que eu copiei, colo e confiro como que está ficando. Atualizo, ele não criou o parágrafo, colocou todo o conteúdo em uma única linha. Para eu colocar parágrafo, eu utilizo a tag p. Então, começo a tag p de parágrafo e finalizo a tag p de parágrafo. Isso após o último ponto. Novamente, abro o p de parágrafo, finalizo o p de parágrafo após ter finalizado o segundo parágrafo. E, por último, tenho o terceiro parágrafo. Eu quero acrescentar um estilo para esse texto. Atualizo, já tenho os 3 parágrafos, mas eu quero acrescentar uma cor de fundo para a página
e também em seguida uma cor para o texto. Também acrescento um título aqui na parte superior. Para acrescentar o título, utilizo a tag H1. O seu projeto deve ter somente uma tag H1, não pode ter mais de uma tag. Então, curso de HTML, CSS e Bootstrap. Coloco esse título. Confiro como que está ficando este H1. Tenho o título. Quero definir a cor de fundo. Neste caso, eu utilizo o CSS Inline. Quando eu estou falando CSS Inline, é na própria linha. Pego o atributo Style e quero determinar a cor de fundo. Utilizo a propriedade Background Color e a cor. Neste caso, será utilizado a cor em hexadecimal 0452DF. Caso você não saiba o que é cor decimal, você pode pesquisar cores decimais. Eu pesquisei por cores HTML hexadecimal. Eu tenho um artigo no próprio site. Abrindo, eu tenho tabela de cores. Eu tenho uma breve explicação e algumas cores, exemplo de algumas cores. Eu utilizei a seguinte cor, é essa daqui. Vamos ver se realmente a cor de fundo está azul, exato. Atribuir a cor azul. Eu quero que esse título também tenha uma determinada cor. Para isso, dentro do H1, utilizo o atributo Style, a propriedade Color, conforme eu apresentei no slide, e utilizo a cor em inglês. Então, ou você coloca a cor em inglês ou em hexadecimal. Aqui, inclusive, o editor está apresentando que eu posso selecionar outra cor. Por exemplo, aqui ele está apresentando o RGB. Dou um Ctrl Z porque eu quero retornar para o vermelho que estava anteriormente. Vermelho, então, utilize ou a palavra ou em hexadecimal. Recomendado é utilizar em hexadecimal. E também quero uma cor de fundo para esse título. Utilizo o Background Color. Neste caso, será a seguinte cor. Eu utilizo este amarelo. O mesmo coloquei em inglês. Quando é hexadecimal, eu tenho hashtag na frente. Quando é o texto, não preciso colocar nada antes do texto. Atualizo a cor de fundo a amarelo. Aqui encaixou bem o CSS Inline, porque estou utilizando uma única vez. Cor de fundo, eu determino uma única vez. O título também determino uma única vez. Mas agora, no parágrafo, eu utilizo o Style, em seguida a propriedade Color, quero colocar da cor branca, hashtag FF. Por que aqui eu coloquei 6 caracteres e aqui somente 3? Porque o branco é FF, FF e depois FF. São 6 caracteres. Esse espaço eu que coloquei só para explicar. Tenho o primeiro conjunto, segundo e terceiro. Primeiro refere-se ao R, vermelho. A segunda parte refere-se ao G, então é o verde. E depois a segunda parte é o azul, RGB. E aqui é a mesma coisa. R, primeira parte, depois um pouco de verde e um pouco de azul. É igual se você pegasse tinta na vida real e misturasse. Primeiro pegasse o vermelho, um pouco de verde, um pouco de azul, você consegue obter uma determinada cor. Eu logo retorno nesse RGB, eu deixo aqui, ele vai ser impresso, não tem problema. Eu quero ver primeiro este branco funcionando. Vamos ver, atualizo e o parágrafo está da cor branca, porque eu determinei. Mas se eu colocar tudo FF na primeira parte, então 100% do vermelho, nada do verde e nada do azul. Neste caso, vai ser vermelho. Temos aqui o texto da cor vermelha. Mas se eu colocar nada de vermelho, tudo de verde, exatamente, ficou o verde. Ou também eu posso fazer o seguinte, não quero nada de vermelho, nada de verde, somente o azul, FF. Conferir, atualizo e tenho o azul. Aqui você utiliza o hexadecimal, você não utiliza o decimal. Hexadecimal vai de 1 até 9 e depois vai de A até F. São 16 caracteres. Retorno novamente para o branco que estava, FF, FF, FF. Mas ao invés de eu colocar 6F, eu posso resumir. Separo isso daqui, eu retiro um F da parte do azul, retiro um F da parte do verde e tiro um F da parte do vermelho.
Assim eu consegui reduzir. Por isso que aqui só tem 3 caracteres e aqui são 6 caracteres. Retiro esta palavra, RGB, continua o branco, mas assim eu consegui economizar espaço. Este mesmo estilo que eu determinei para este parágrafo, eu copio e colo no segundo. Observem o problema, eu precisei copiar e duplicar. Novamente, no terceiro parágrafo. Imagine se eu tivesse 20 parágrafos. Seria necessário parágrafo por parágrafo. É legal fazer isso? Não. Então, neste caso, o CSS Inline não é a melhor opção. Aqui, que era para uma única vez, pode ser utilizado. Inclusive, o processo é mais rápido. Mas quando eu tenho mais de um parágrafo, não ficou legal. Então, altero aqui o nome do arquivo, eu coloco o CSS Inline, pego o nome do arquivo, que eu atribuí inclusive a extensão, e agora eu abro no navegador, é o CSS Inline. Carregou corretamente. Duplico este arquivo, porque agora eu quero trabalhar com CSS incorporado. Altero o nome do arquivo, então vai ser o incorporado. E neste arquivo CSS incorporado não será utilizado o CSS Inline. Posso excluir este CSS Inline, retirei. No parágrafo também retiro, não preciso mais, Inline. E no terceiro também retiro. Abro este arquivo CSS incorporado, copio o endereço, abro uma nova guia, preciso abrir agora o arquivo, este arquivo. Copio o nome do arquivo e também a extensão. Altero o nome do arquivo, o incorporado que eu abri agora. Não tem nenhuma personalização. Começo personalizando. E o CSS incorporado, ele é acrescentado dentro da tag cabeçalho, neste local. Abro a tag Style e finalizo a tag Style. O CSS incorporado deve estar dentro da tag reta do cabeçalho. E quero trabalhar conforme eu já fiz no CSS Inline. Utilizo a tag, essa tag corpo, e essa tag ela recebe o seguinte valor. Pego a propriedade background color para determinar a cor de fundo, hashtag 045 2DF, esta cor que eu quero, cor de fundo. Será que dá o mesmo resultado? Sim, já temos a cor de fundo. Depois da cor de fundo, quero trabalhar com a tag H1. Pego tag H1, abro chave, fecho a chave, color para atribuir uma cor do texto, hashtag F0000. Inclusive, aqui eu também posso resumir. Posso retirar este 0 da parte do azul, o 0 do verde e o F do vermelho. Assim eu consigo economizar espaço. Exato. E também determino uma cor de fundo. Neste caso, vai ser o background color, a cor de fundo, hashtag 00CDCD. Esta cor que eu quero utilizar. Eu posso resumir aqui? Não, porque não estou utilizando duas letras iguais neste local. Por isso, não posso resumir. E tenho a cor de fundo. Quero determinar agora para o parágrafo. Eu preciso determinar parágrafo por parágrafo? Não. Eu simplesmente utilizo esta tag P, indico que todo o conteúdo que estiver dentro desta tag P, eu quero que ele tenha o seguinte, utilizo a propriedade color, a cor da letra vai ser da cor branca, estou resumindo a cor, e o tamanho da fonte, font size, o tamanho da fonte 22 pixels. Conferir como que está ficando, atualizo e tenho o texto da cor branca e está com o tamanho 22 pixels. O texto está um pouco maior porque eu atribuí o tamanho. Mas observem que eu implementei em um único local, isso está valendo para todos os parágrafos. Não houve a necessidade de implementar igual eu fiz no CSS Inline, parágrafo por parágrafo. Aqui eu precisei colocar no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo colocar o CSS. Aqui não, simplesmente criei o estilo uma única vez e todas as tags P de parágrafo receberam esta personalização. Já vimos o CSS Inline na própria linha, incorporado, colocando dentro da tag cabeçalho. O próximo é o CSS externo. Pego este arquivo, CSS Inline, altero o nome do arquivo, então vai ser o CSS
externo. Posso abrir este arquivo. Antes eu duplico isso daqui em uma nova guia e copio o nome do arquivo, CSS externo, e também a extensão. Altero CSS externo. Não quero esta personalização para o CSS externo porque eu quero começar do zero. Então, isso daqui, este CSS inline, eu excluo, tem no primeiro parágrafo, tem também no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. São 3 parágrafos que eu tenho. Atualizo, está sem nenhuma personalização. Eu setei que será um CSS externo. Se é externo, então será um arquivo externo. Eu crio um arquivo com o nome de customizado.css. Eu preciso incluir este arquivo custom dentro deste arquivo CSS externo. Como que eu faço para incluir? Utilizo a tag link, em seguida utilizo o atributo rel com o valor stylesheet e incluo o arquivo. Para isso, utilizo o atributo href, posso dar um contraespaço, o editor apresenta que eu tenho arquivo custom CSS. É este arquivo que eu quero incluir. Posso conferir se realmente incluiu, atualizo o arquivo CSS externo, botão direito, exibir o código-fonte da página, clicando no Custom, conferir, abriu corretamente. Não apresentou erro, então significa que está carregando. Ou eu posso colocar um comentário, só para ter um texto. Coloco a barra, asterisco, e finalizo o comentário colocando asterisco e barra. CSS externo. Confiro se carrega esta frase. CSS externo. Carregou a frase corretamente, significa que está funcionando. Sempre teste se carregou o arquivo corretamente. Se não carregar, não vai funcionar. Está carregando, eu quero determinar a cor de fundo. Então, simplesmente pego esta tag, acrescento neste local, abro chave, fecho a chave e determino a cor de fundo. Também background color, hashtag 00 e 76. Esta cor que será utilizada. Confiro, atualizo e tenho a cor de fundo. Também quero personalizar este H1. Esta tag, simplesmente pego a tag, abro chave, fecho a chave. Primeiro vai ter a cor da letra, hashtag 008B00. Esta cor, a cor do texto e a cor de fundo, então vai ser um background color, hashtag 7FFF00. Conferir como que está ficando, atualizo e tenho a cor do texto e a cor de fundo. Eu também quero personalizar este P de parágrafo. Simplesmente pego a tag P e acrescento neste local. Essa tag P recebe o seguinte: a cor da letra, sendo hashtag 222222. Mas eu posso resumir, retirando o 2 da parte do azul, retirando o 2 da parte verde e retirando o 2 da parte vermelha. Conferir, temos esta cor, ele mudou um pouco, mas é uma cor não muito diferente conforme estava. Utilizo font size para determinar o tamanho da fonte, também vai ser 22 pixels. Confiro como que está ficando, atualizo, agora sim, o tamanho da fonte 22 pixels. Mas por que vou utilizar o CSS externo se aqui eu implementei uma única vez e no incorporado também uma única vez? O incorporado ele vale somente para esta página CSS incorporado. Agora, este arquivo custom eu posso incluir no arquivo CSS externo e posso incluir um outro arquivo CSS externo, por exemplo, versão 2 ou contato, coloco contato. Criei a página e esta página vai ter o seguinte: tem o H1, o título, quero continuar com o título, coloco contato, depois P de parágrafo, então se é contato, então não será esse texto, eu coloco endereço, você pode completar depois o endereço, deixo somente esta palavra. No segundo parágrafo, eu coloco telefone. Então, neste caso, vai ser o telefone. Primeiro tem o DDD, depois tem o dígito atualmente a mais, depois
1234, traço 1234. E o último parágrafo eu não preciso. Será que esta personalização que está no custom vale para o externo e para o CSS externo contato? Posso abrir este arquivo CSS externo contato, abro colocando o nome do arquivo, copio a extensão junto e colo neste local. Contato. E eu implementei uma única vez o CSS externo e ele está valendo para este arquivo CSS externo e para o CSS externo contato. Quando eu preciso utilizar um CSS para mais de uma página, eu utilizo o CSS externo. Quando eu preciso utilizar o CSS somente em uma única página, em vários locais, por exemplo, o P de parágrafo, necessário, recomendado utilizar o incorporado. Mas quando eu quero utilizar em um único local, em uma única linha, por exemplo, neste local, eu utilizo o CSS Inline. Então, posso utilizar o inline, tem casos que posso utilizar, mas tem casos que a melhor forma é o incorporado e depende de casos, é o melhor utilizar o CSS externo. Aqui eu coloco um link, então utilizo a tag A, em seguida href, deve redirecionar para algum local, então redirecione para o arquivo CSS externo, vai ser a nossa página home, página inicial ou página cursos, eu deixo página home e coloco a quebra de linha. Neste caso, no segundo, vai ser o seguinte, dou um Ctrl espaço, CSS externo e altero para o contato. Criei os dois links, esses dois links eu também coloco no CSS externo contato. Assim eu consigo navegar entre as duas páginas. Atualizo home e contato. E as duas páginas estão utilizando o mesmo CSS. Implementei uma única vez e depois simplesmente reutilizei. Mas na maioria das vezes será utilizado o CSS externo. Raramente você utiliza o CSS incorporado e o CSS inline. Eu sei que o CSS inline é mais otimizado, o processamento dele é mais rápido, no entanto, raramente você o utiliza. Na maioria das vezes você cria um arquivo exclusivo para o CSS porque fica mais fácil de fazer a manutenção. Apresentado para vocês como utilizar o CSS inline, incorporado e externo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas sobre CSS.